Fala pessoal, tudo bem com você? Jorge Bruno mais uma vez começando aqui no nosso canal do YouTube Fragmentos da Vida. E falar sobre fragmentos da vida é falar sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa realidade, aquilo que a gente enfrenta todos os dias, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente sofre, aquilo que a gente passa, aquilo que muitas das vezes a gente nem encontra resposta. Às vezes a gente está sentindo, está sofrendo, está enfrentando toda aquela situação, mas a gente não encontra uma resposta, uma explicação plausível para aquilo que a gente está vivendo. Então, Fragmentos da Vida se propõe a isso, a gente trabalhar, falar sobre o cotidiano, para onde a gente possa ter alguns insights, alguns downloads, algumas reflexões, para que a nossa vida possa prosseguir aí de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais calma. E o tema hoje para a nossa meditação é bem interessante, que diz assim: quando a nossa alma está ferida. Nossa, isso é tão complexo, né? Quando a nossa alma está ferida, praticamente eu acredito que talvez desde o tempo que a gente se entende como gente, como ser humano, aonde a gente começa a fazer as coisas de ser humano, né? Ter as responsabilidades de ser humano, a nossa alma ela vive ferida, ferida por muitos motivos. Vamos lá, eu tenho aqui 3 motivos para a gente trabalhar aqui, e o primeiro ponto é: uma alma ferida distorce a nossa percepção da realidade. A alma ferida, ela está vivendo sobre os traumas do passado, sobre os traumas que está acontecendo agora no presente. Que tipo de trauma está acontecendo no presente? Talvez os teus objetivos, os teus sonhos, a tua vontade de crescer, a tua vontade de melhorar, ela não está tendo uma clareza, ela não está acontecendo, ela não está surgindo, ela não está eclodindo, ela não está seguindo adiante. Você acha que você está parado, você está estagnado, você está morto e você está parado no meio do caminho. Quando a alma está ferida, a gente vai distorcendo toda aquela composição da realidade. Então a gente não vê mais a realidade, a gente só enxerga o trauma, como se fosse um óculos. Você está enxergando agora tudo com o olhar da decepção, tudo com o olhar da perda, tudo com o olhar da dor, tudo com o olhar do sofrimento, tudo com o olhar de tudo aquilo que você se sente frustrado. E aí a gente distorce a realidade. Por quê? Porque o que começa a atingir a gente é os nossos pensamentos, porque os pensamentos geram sentimentos, os sentimentos geram ações, palavras, e por sua vez isso gera um resultado. E esse resultado, se ele vem da frustração, você vai colher o que? Dor. Porque todo trauma que a gente passa, o que acontece? O nosso inconsciente ele registra tudo emocionalmente. Toda palavra que a gente escuta de alguém, o inconsciente ele registra como uma parte emocional e por isso se torna trauma. E uma hora ou outra ele tenta somatizar isso, ele vai tentar psicossomatizar. E aí ele psicossomatiza com dores de cabeça, ele psicossomatiza com talvez doenças que começam a acontecer, você se sentir mal sem saber da onde está vindo esse mal-estar. Ele psicossomatiza também, muitas das vezes, talvez até futuramente, com procrastinações e tantas outras coisas como pânico, como ansiedade, depressão. E aí você não consegue entender o que você está sentindo, você não consegue entender o que você está passando e vivenciando, porque está vindo do trauma, está refletindo do inconsciente para o consciente. E aí te traz uma dor, te traz dores emocionais irreparáveis, e às vezes só uma terapia realmente com um psicanalista, com um psicólogo, um encontro com um psiquiatra, que talvez seja até necessário receitar medicações, e aí a situação se torna muito complexa. E aí você precisa entender toda essa composição da sua vida, desde lá do passado até o momento em que você está vivenciando, porque talvez a tua realidade está sendo distorcida por tudo aquilo que você está vivendo, porque a sua alma está ferida, a sua alma está cansada, a sua alma está esgotada. E aí como a gente fica esgotado? Porque é muita rejeição, é muito trauma, é muita dor, é muita coisa. E como a gente tenta se proteger? Como o cérebro tenta nos proteger disso? A gente distorcendo a realidade, além de estar levando todo esse trauma, toda essa bagagem negativa, toda essa bagagem pessimista
para o inconsciente, né? Segundo nós conhecemos já com toda essa composição da ideia de Freud, a psicanálise em si. O segundo ponto é: a alma ferida afeta nossos relacionamentos e nossa espiritualidade. A gente se fecha. A gente começa a viver uma vida se fechando, a gente desconfia de tudo, a gente não se abre, a gente se prende, a gente se enclausura dentro de uma prisão emocional muito grande. Passamos a nos olhar com inferioridade, porque a partir do momento em que nós estamos inseridos numa sociedade que dividiu entre ricos e pobres, e ainda tem a classe média também, nós estamos inseridos disso, né? Dentro dessas três composições aí, muito mais entre ricos e pobres. Então a gente se sente inferior por causa disso. Mas dentro da visão da ser-humanidade, não existe ninguém melhor do que ninguém. Independente de que você possa ter limitações, seja ela física, seja ela intelectual, todo mundo é ser humano. Todo mundo vem de um ventre, todo mundo morrerá e vai para debaixo da terra, todo mundo um dia vai morrer. Então, de uma certa forma, quando se entramos na vida da questão da ser-humanidade, não existe ninguém melhor ou pior, não existe ninguém, está todo mundo em pé de igualdade, está todo mundo diante disso. Mas como a sociedade, né, montou toda uma pirâmide, uma coisa meio não, totalmente capitalista, então isso vai se distinguindo. Então você se sente inferior, porque você trabalha baseado com o que a sociedade trabalha com você, e você está inserido dentro de uma massa que trabalha assim: eu tenho que conquistar, eu tenho que melhorar, eu tenho que ter um carro melhor, eu tenho que ter um celular melhor, eu tenho que ter um salário legal, eu tenho que ter um trabalho que possa ser de um status quo legal, eu não posso ter um trabalho inferior, eu não posso viver uma vida muito para baixo, muito pequena, eu não posso ser pobre, eu tenho que ser rico, todo mundo tem que ser vitorioso, todo mundo tem que conquistar, todo mundo tem que avançar. E quando você não está sentindo que está avançando, que a tua alma está ferida, você está distorcendo totalmente o perfil da realidade qual é, e aí você começa a ficar atormentado, você começa a ficar neurótico, e muitas das vezes você vai virar um narcisista do lado contrário, você vai virar um narcisista neurótico, você vai neurotizar tudo sobre você, principalmente os relacionamentos. Você vai se sentir inferior com pessoas que você acha que é melhor do que você, e você, muitas das vezes, você vai querer ficar no meio de pessoas que você vê que está naquela qualificação de inferior. Eu tenho que ficar aqui nessa qualificação de inferior, porque ali são pessoas melhores. Então, isso tudo traz muitos danos para uma alma de um ser humano. Isso tudo traz muitos danos para uma mente e um pensamento e toda a emocionalidade, uma composição entre espiritualidade, psicologia, sociologia e tudo que relaciona um ser humano, uma composição total. Isso traz uma dor muito grande, isso traz uma frustração e traz uma decepção tamanho gigantesco que você nunca vai saber mensurar, a não ser fazendo uma terapia, a não ser realmente fazendo terapias, para que isso possa você falar de você para uma outra pessoa de maneira em que você vai se conhecer só dessa forma, porque é a única maneira de você começar a expurgar tudo isso que está entranhado no teu inconsciente e que fica repetindo a tua vida. Porque o que é o trauma? Ele faz você repetir. Toda vez que você joga um videogame que você não consegue passar de fase, o que acontece? Você começa tudo de novo. Ou tem alguns vídeos, né, que você começa da onde parou. Mas independente que você começa da onde parou, você ainda está no mesmo lugar. Independente que você então vai lá atrás, porque volta tudo de novo, aí você só está repetindo. Você fica num loop violento da vida em que você fica repetindo. Você acha que tem dedo podre para homem ou para mulher, mas na verdade você só está repetindo porque você está vivendo inconsciente, porque vivemos praticamente aí entre 90, 95, 99% vivemos inconsciente, dentro do inconsciente. Então, essa ideia de dedo podre, essa ideia das mesmas escolhas, essa ideia das mesmas pessoas que estão na nossa vida, isso não é algo que está sendo decidido conscientemente, isso é inconsciente. Você sempre procura alguém que está
trabalhando, está sendo trabalhado pelo teu inconsciente. O teu inconsciente está ali te escravizando, e você encontra uma pessoa sempre que ela é daquela forma, dominadora, ela é narcisista, ela te humilha, ela te coloca sobre submissão. Por quê? Porque o teu inconsciente ele está escolhendo para você, e você acha que de uma certa forma você está consciente, você está tranquilo, mas além de estar distorcendo a realidade do que está realmente acontecendo, você ainda está vivendo aí dentro desse padrão. Você está tendo problemas de relacionamento. O terceiro e último ponto para a gente finalizar: Deus cura a alma quando traz luz, verdade e restauração. Aí a questão toda é o seguinte, né? Eu entro numa parte mais religiosa, porque eu acredito que você sempre tem a tua fé, seja em qualquer religião, seja em qualquer estrutura que você tem, mas a grande verdade é que são dois polos que a gente nunca pode banalizar, a gente nunca pode separar. Tem que estar numa balança e tem que estar sempre contrabalanceado, porque vai estar em justiça, vai estar equilibrado, né? Você sempre ter uma boa relação com Deus, porque já é praticamente dito que a maioria das pessoas religiosas são as pessoas que menos sofrem com depressão, são as pessoas que menos sofrem com ansiedade. Temos uma grande quantidade, mas em sua grande maioria são as pessoas religiosas que menos sentem. Por quê? Porque se agarra a alguma coisa, se prende a alguma coisa, se motiva a fazer alguma coisa. Porque a gente vive numa época que, verdade seja dita, tudo hoje é feito no celular. A gente não gasta nenhum tipo de... a gente não tem nenhum gasto calórico. Eu posso ficar aqui hoje, dentro desse quarto aqui, fechado, pegando só o celular, ligando para uma empresa, ligando para um supermercado, mandando uma lista de compra, eles vão trazer aqui, eu só vou sair daqui para ir lá embaixo receber, assim como eu posso fazer pedidos por iFood, por um monte de coisa. Então hoje tudo proporciona e tudo prospera para que a gente viva uma vida totalmente sedentária, sedentária não só fisicamente, sedentária emocionalmente, porque o celular ele já faz tudo para você. Hoje em dia a gente consegue ter construções, seja ela literária, seja ela de todo um diálogo, seja ela de todo um trabalho, através do celular, através de aplicativos como o IA, que vai deixar a gente, de uma certa forma, num ponto muito confortável. A gente vai saber fazer tudo nisso. Então, toda essa situação, a gente encontra uma cura tanto espiritual quanto emocional. São dois polos que a gente nunca pode deixar de lado. Esse polo de uma vida espiritual, digamos que você fala assim, eu não acredito em Deus, mas me sinto uma pessoa espiritualizada, legal. Isso também é muito bom, isso também é muito importante. Eu não acredito em Deus, eu não acredito numa vida espiritual do outro lado, mas eu sou uma pessoa espiritualizada. Por quê? Porque eu sou uma pessoa humilde, eu faço o bem, eu contribuo para o bem da humanidade. Isso realmente é uma prática religiosa espiritualizada, universalista, sem em si ficar dependente de alguma relação com Deus, com deuses ou com qualquer outra relação do outro lado. Por quê? Porque esses dois polos são importantes. Você ter uma vida espiritual com Deus ou sem Deus, né? Mas ser espiritual, espiritualizada, e ao mesmo tempo você trabalhar a tua parte emocional. Porque uma vida emocional bem resolvida, saudável, é que é importante. Não adianta sim você ter todo o dinheiro do mundo, não adianta sim você viver uma vida totalmente próspera, mas a tua mente ela é completamente doente. A tua mente está inserida em um monte de trauma que você não consegue vencer, que você não consegue superar, que você não consegue passar de fase. Então tudo isso faz o quê? O tema lá que a gente falou, quando a nossa alma está ferida. Porque uma alma ferida, em sua última instância, em seu último estágio, leva a você pensar em suicídio. Isso quando não a chegar a vias de fato, né? Você se suicidar. E é muito triste, porque já essa semana mesmo, teve uma repórter, eu esqueci até o nome dela agora, alguma coisa Malan, né? Ela estava falando sobre que 100 pessoas morrem, acho que por dia, se não me falha a memória, por solidão, porque as pessoas estão vivendo uma vida solitária, as pessoas estão vivendo uma vida que inventaram essa ideia de solitude, solidão, né? Mas isso é uma grande pseudo-ideia, tá? Solitude
é a mesma coisa de solidão. A única coisa é que você consegue entender um pouco, ficar um pouco sozinho, você não é dependente emocional de estar sempre com alguém. Isso é uma questão legal, mas essa solitude, uma hora, te dá sim o desejo, a vontade de estar com alguém, conversando, se envolvendo, rindo. O que é a solitude? Ah, é você estar lá igual o Tom Hanks naquele filme O Náufrago e não precisar nem de construir uma bola para conversar? Não, eu tô aqui, ó, tô pleno, não tem ninguém na ilha, não me relaciono com ninguém. Eu não vou na padaria, eu não falo com ninguém, eu vou no mercado, eu vou no açougue, eu vou em qualquer lugar não fala com ninguém, porque eu não preciso de falar com ninguém, eu sou a solitude. Não existe isso, é uma pseudo-ideia. Então, a ideia toda que nós estamos vivenciando hoje são almas feridas. E para isso, eu quero te deixar aqui, terminando agora esse ponto para você. Eu sou psicanalista, eu sou psicoterapeuta também, estou atendendo em todas as áreas aqui hoje. Você pode me chamar aí pelo Instagram, Jorge Bruno 76. Meu nome é um pouco complicado para algumas pessoas, porque as pessoas sempre botam Jorge ou botam George. Não, é G-I-O-R-G-I-O. Giorgio, italiano, Giorgio, né? Giorgio Bruno 76, você me acha lá no Instagram, como também eu tenho canal também lá no TikTok e aqui em especial no YouTube com Fragmentos da Vida. E é um prazer estar sempre com você, espero que esse vídeo possa contribuir na sua vida, possa te ajudar, possa te dar uma orientação e acima de tudo te dar um norte, porque se a alma está ferida, ela precisa de se curar e que Deus possa curar a tua alma e que você encontre momentos de cura para sua alma. Então, Fragmentos da Vida termina aqui mais uma vez. Até a próxima. Um ótimo beijo para você.